Deus amado, hoje eu venho até Ti, não com palavras perfeitas, mas com um coração que pulsa por mudança, que anseia por ver minha família restaurada, renovada, transformada pelo Teu poder. Eu sei que Tu estás ouvindo cada palavra que sai dos meus lábios, cada suspiro que escapa do meu peito, cada lágrima que rola pelo meu rosto quando penso em tudo que vivemos, em tudo que passamos, em tudo que ainda precisa ser curado dentro das paredes da minha casa. Senhor, eu não vim aqui para fingir que está tudo bem, porque não está. Eu vim com a verdade nua e crua do que realmente acontece quando fechamos a porta e ficamos sozinhos, quando o silêncio grita mais alto que qualquer discussão, quando o peso das palavras não ditas machuca mais profundamente que qualquer briga. Tu sabes de cada momento em que sentamos à mesma mesa, mas nossos corações estavam a quilômetros de distância. Tu viste cada vez que desviamos o olhar para não enfrentar a realidade, cada vez que escolhemos o celular ao invés da conversa, cada vez que deixamos o orgulho construir mais um tijolo no muro que separa as pessoas que deveriam estar unidas pelo amor. Pai Celestial, eu reconheço diante de Ti que minha família não é perfeita e talvez nunca tenha sido. Reconheço que carregamos feridas que vêm de anos atrás, algumas tão antigas que nem lembramos mais como começaram, mas que continuam doendo, sangrando, impedindo que a gente se aproxime de verdade. São mágoas guardadas desde a infância, palavras ásperas ditas em momentos de raiva que nunca foram retiradas, pedidos de desculpas que nunca aconteceram, abraços que nunca foram dados, conversas que nunca aconteceram, porque sempre achamos que haveria tempo depois, e o depois foi-se acumulando até virar anos de distância emocional. Senhor, Tu conhece aquela situação específica que ninguém fala, mas todo mundo lembra. Aquele dia que marcou nossa família de uma forma que ainda reverbera em nossas vidas. Tu viste quando o pai chegou em casa diferente e nunca mais foi o mesmo. Quando a mãe chorou escondida, achando que ninguém percebia quando os irmãos brigaram. E a reconciliação nunca veio completamente quando decisões foram tomadas que dividiram em vez de unir. Tu estavas lá em cada um desses momentos difíceis, e eu sei que Tu choras conosco quando vês Teus filhos sofrendo dessa maneira. Mas eu também sei, meu Deus, que Tu és especialista em reconstruir o que foi quebrado. A Tua palavra diz que Tu restauras os anos que os gafanhotos comeram, que Tu curas os corações despedaçados, que Tu libertas os cativos, que Tu trazes luz onde só havia trevas. Eu creio nisso com cada fibra do meu ser, porque se eu não cresce, não estaria aqui orando, não estaria buscando Tua face, não estaria abrindo meu coração dessa forma tão vulnerável. Senhor, eu preciso que Tu entres na minha casa de uma maneira sobrenatural, que Tu visites cada cômodo com Tua presença santa, que Tu toques em cada pessoa que vive ali de um jeito que só Tu sabes fazer. Eu peço que o Espírito Santo inunde nosso lar, que Ele traga convicção onde há dureza de coração, que Ele amoleça o que está endurecido pelo tempo e pela dor, que Ele ilumine os cantos escuros onde guardamos ressentimentos e mágoas que nem sabemos mais por que estamos carregando. Pai, eu Te peço especialmente pelos relacionamentos mais frágeis dentro da minha família, onde há um pai que não consegue se comunicar com seu filho de 17 anos e sente que perdeu a conexão que tinham quando ele era criança. Traz restauração. Onde há uma mãe que se sente invisível, não valorizada, como se fosse apenas alguém que resolve problemas, mas nunca é realmente vista como pessoa. Traz reconhecimento e amor, onde há filhos que se afastaram porque sentiram que não foram compreendidos, que carregam mágoas de momentos em que precisavam de apoio e não tiveram traz cura e a capacidade de enxergar que pais também são humanos, que também erram, que também precisam de perdão. Senhor, eu clamo por cada relacionamento entre irmãos que esfriou com o tempo, que foi corroído pela competição,
pela comparação, por ciúmes que nunca foram resolvidos, por diferenças que foram vistas como barreiras intransponíveis, em vez de oportunidades de crescer juntos na diversidade. Eu oro, Deus poderoso, pelo relacionamento entre marido e esposa dentro da minha família, seja o meu próprio casamento ou o casamento dos meus pais, dos meus filhos, dos meus irmãos. Tu sabes como é difícil manter vivo o amor quando a rotina consome, quando as responsabilidades pesam, quando os sonhos que tinham juntos ficaram para trás e agora só resta o cansaço do dia a dia. Restaura, Senhor, a paixão que se apagou, o companheirismo que se perdeu, o respeito que foi corroído pelas decepções. Faz com que eles voltem a se olhar de verdade, a se ouvir de verdade, a se escolher de novo todos os dias, não por obrigação, mas porque redescobriram o valor um do outro. Tira toda a influência que tem tentado destruir essa união, seja ela vinda de fora ou de dentro, seja através de tentações de terceiros, que não deveriam estar ocupando espaço no coração de padrões destrutivos que foram herdados de gerações passadas. Senhor, eu também preciso falar sobre as feridas que passam de geração em geração. Aqueles padrões que se repetem sem que a gente perceba até que seja tarde demais. Tu vês como o abandono emocional de um avô se tornou a frieza de um pai, que agora se manifesta na incapacidade de um filho de criar vínculos saudáveis. Tu observas como a raiva não resolvida de uma avó se transformou na amargura de uma mãe, que hoje se reflete na ansiedade de uma filha que não consegue encontrar paz. Eu peço, Deus Todo-Poderoso, que tu quebre essas correntes que amarram minha família a comportamentos destrutivos, a formas de se relacionar que só geram mais dor, a ciclos viciosos de mágoa e ressentimento, que parecem não ter fim. Onde houve traição que nunca foi completamente curada, traz perdão verdadeiro. Onde houve palavras cruéis que marcaram a alma de alguém ainda criança e que essa pessoa carrega até hoje na idade adulta. Traz libertação dessas memórias dolorosas que impedem o avanço. Pai misericordioso, eu reconheço que muitas vezes o problema também está em mim. E eu preciso ter a humildade de enxergar isso. Quantas vezes eu fui duro quando deveria ter sido gentil? Quantas vezes eu me calei quando deveria ter falado palavras de afirmação e encorajamento? Quantas vezes eu estava fisicamente presente, mas emocionalmente ausente, perdido nos meus próprios pensamentos, nos meus próprios problemas, incapaz de perceber que alguém ao meu lado estava gritando por atenção sem usar palavras? Senhor, mostra-me onde eu preciso mudar, onde eu preciso crescer, onde eu preciso pedir perdão. Dê-me a coragem de reconhecer meus erros sem justificativas, sem tentar colocar a culpa nas circunstâncias ou nas outras pessoas. Ajuda-me a ser a mudança que eu quero ver na minha família, porque eu sei que transformação começa com alguém dando o primeiro passo. E hoje eu me disponho a ser essa pessoa. Eu oro por sabedoria divina para saber como agir em cada situação delicada que enfrentamos. Há momentos em que preciso falar e não sei como começar a conversa sem que pareça um ataque. Há momentos em que preciso ouvir, mas meu coração está tão cheio de defesas que não consigo realmente absorver o que está sendo dito. Há momentos em que preciso me posicionar com firmeza, mas sem ferir. Momentos em que preciso ceder sem me anular. Momentos em que preciso perdoar sem esquecer os limites necessários para que a mesma ferida não se repita. Senhor, tu prometeste dar sabedoria generosamente a todos que pedem. Então, eu estou aqui, pedindo, suplicando por esse discernimento que só vem de ti. Por essa capacidade de enxergar além da superfície e compreender o coração das pessoas que amo, mesmo quando elas estão agindo de formas que machucam. Deus de toda graça, eu clamo também por proteção sobre minha família contra todo tipo de influência maligna que tem trabalhado para nos destruir. O inimigo sabe que uma família unida é forte, que um lar onde reina o amor é uma fortaleza, e por isso ele investe tanto em semear discórdia, em amplificar pequenos desentendimentos, até que se tornem abismos intransponíveis, em trazer à memória velhas ofensas
justamente quando estamos tentando avançar. Eu repreendo toda a força espiritual que tem operado para manter minha família dividida. Toda estratégia demoníaca que tem usado nossas fraquezas contra nós mesmos, todo plano elaborado para que a gente desista uns dos outros. Eu declaro que minha casa pertence ao Senhor, que nenhuma arma forjada contra nós prosperará, que somos cobertos pelo sangue de Jesus e protegidos pela tua mão poderosa. Pai Celestial, eu peço especialmente pelos membros da minha família que estão passando por momentos de crise pessoal, aqueles que estão lutando batalhas que eu oro também por aqueles relacionamentos dentro da minha família que estão completamente quebrados, onde não há mais comunicação alguma, onde anos se passaram sem uma palavra sequer sendo trocada. Parece impossível, Senhor. Parece que o tempo criou um abismo grande demais para ser atravessado. Mas eu sei que para ti nada é impossível. Tu és o Deus que faz caminhos onde não há caminho, que abre portas que estavam trancadas há décadas, que traz reconciliação onde só havia ódio. Então eu te peço que tu prepares os corações de todas as pessoas envolvidas, que tu cries oportunidades divinas de encontro, que tu amoleças o orgulho que tem impedido o primeiro passo, que tu tragas à memória os bons momentos que foram vividos juntos e que ainda podem ser multiplicados se houver disposição para recomeçar. Agora, antes de continuarmos, eu queria te fazer um convite especial. Se você chegou até aqui e algo dentro do seu coração está sendo tocado, se você reconhece sua própria história nessas palavras, deixe um comentário contando qual parte da sua família mais precisa dessa restauração que estamos pedindo. Não precisa dar detalhes se não quiser, mas às vezes só de escrever: eu preciso dessa oração pela relação com meu pai, ou eu preciso dessa oração pelo meu casamento, já é um ato de fé poderoso. E se você ainda não é inscrito no canal, clica ali no botão de inscrever-se, porque aqui a gente não está só fazendo conteúdo. A gente está construindo uma comunidade de pessoas que acreditam na restauração familiar através da oração. Você não está sozinho nessa jornada. Senhor, eu declaro pela fé que está começando agora um tempo novo para minha família, um tempo de reconstrução, um tempo de cura profunda, um tempo em que veremos teu poder operando de formas que vão além da nossa compreensão. Eu creio que tu vais tocar no coração daquela pessoa mais resistente, mais fechada, aquela que jurou nunca mais se abrir, nunca mais confiar, nunca mais dar o braço a torcer. Eu creio que tu vais surpreender a todos nós com mudanças que nem conseguimos imaginar agora, com transformações que vão fazer as pessoas perguntarem o que aconteceu, porque a diferença vai ser tão visível, tão real, tão profunda, que não vai ter como negar que foi a tua mão agindo. Eu já posso ver pela fé minha família reunida novamente, não apenas fisicamente no mesmo espaço, mas genuinamente conectada, compartilhando vida, rindo juntos de verdade, chorando juntos, sem vergonha, sendo vulneráveis uns com os outros, porque a confiança foi restaurada. Deus Todo-Poderoso, eu te peço que derrame sobre minha casa um espírito de perdão verdadeiro, não aquele perdão superficial onde as pessoas só dizem as palavras, mas continuam guardando a mágoa no coração, mas o perdão que liberta de verdade, que remove o peso que tem sido carregado por tanto tempo. Ajuda cada um de nós a entender que perdoar não significa dizer que o que aconteceu foi certo. Não significa apagar a memória ou fingir que a dor não existiu, mas significa escolher não deixar que aquela situação continue nos aprisionando, continue definindo quem somos e como nos relacionamos. Senhor, tu sabes que perdoar às vezes é a coisa mais difícil que podemos fazer, especialmente quando a ferida foi profunda, quando a traição foi grande, quando a decepção abalou as estruturas da nossa confiança. Mas eu sei que com tua ajuda é possível, porque tu mesmo nos perdoaste quando não merecíamos. E esse amor incondicional que recebemos de ti
é a fonte de onde podemos tirar forças para perdoar aqueles que nos feriram. Pai misericordioso, eu oro especialmente pelos mais jovens da minha família, aqueles que estão crescendo em meio a essas dificuldades relacionais, que estão observando tudo e formando sua visão sobre relacionamentos, sobre família, sobre o que é amor. Protege a mente e o coração dessas crianças e adolescentes de 21, 15, 9 anos, que estão sendo impactados por tudo o que acontece em casa. Que eles não carreguem para o resto da vida as marcas negativas desses momentos difíceis, mas que possam testemunhar um processo de restauração tão poderoso que isso se torne a história mais marcante de suas vidas. O testemunho que eles vão contar para seus próprios filhos um dia. Senhor, transforma o que o inimigo planejou para destruir em uma história de redenção tão linda que vai impactar gerações futuras. Que nossos filhos cresçam sabendo que não existe situação impossível quando Deus está no controle. Que não existe distância que o amor não possa atravessar. Que não existe ferida que tuas mãos não possam curar. Eu também peço, Senhor, por aqueles momentos do dia a dia que parecem pequenos, mas que são onde a vida realmente acontece. Que nossas refeições em família deixem de ser momentos de tensão e se tornem momentos de comunhão verdadeira. Que possamos sentar juntos, sem que cada um esteja imerso em seu próprio mundo digital, mas que realmente conversemos, compartilhemos nosso dia ou ramos das pequenas alegrias e apoiemos uns aos outros nas pequenas frustrações. Que nossas manhãs comecem com palavras gentis em vez de pressa e irritação. Que nossas noites terminem com expressões de amor e gratidão em vez de cobranças e reclamações. Senhor, ensina-nos a valorizar esses momentos simples, porque é neles que a intimidade se constrói. É neles que os laços se fortalecem. É neles que o amor se demonstra. Não através de grandes gestos, mas através da presença genuína, da atenção verdadeira, do cuidado constante. Deus dá restauração. Eu creio que tu vais devolver à minha família tudo aquilo que foi roubado ao longo desses anos de conflito e distância. Os anos que passamos sem nos falarmos vão ser compensados por anos de intimidade profunda. As lágrimas que foram derramadas vão ser transformadas em alegria que transborda. O silêncio doloroso que habitava a nossa casa vai ser substituído por conversas ricas, por risadas sinceras, por expressões de afeto que ficaram guardadas por tanto tempo. Eu declaro que minha família não vai apenas sobreviver a essa fase difícil, mas vai sair dela mais forte, mais unida, mais madura, com uma história poderosa de superação, que vai inspirar outros lares que estão passando pelas mesmas dificuldades. Senhor, usa nossa história, usa nosso testemunho para encorajar outras famílias a não desistirem, a continuarem orando, a continuarem acreditando que a transformação é possível. Pai amado, eu entrego nas tuas mãos cada pessoa da minha família com nome e sobrenome, com suas características únicas, com suas falhas e virtudes, com seus sonhos e medos. Eu confio que tu tens um plano individual para cada um deles e também um plano coletivo para nós como família. Ajuda-nos a caminhar juntos nesse propósito, a nos apoiarmos mutuamente, a celebrarmos as vitórias uns dos outros, a sermos porto seguro nos momentos de tempestade. Que nossa casa seja um lugar onde cada pessoa se sinta amada incondicionalmente, aceita completamente, valorizada profundamente. Que quando alguém da minha família estiver enfrentando o mundo lá fora, saiba que tem um lar para onde voltar. Pessoas que vão acolher, abraçar, apoiar, independente do que tenha acontecido. Eu termino essa oração, Senhor, com um coração cheio de esperança e fé. Eu sei que tu ouviste cada palavra, cada suspiro